Gente, toda sexta-feira a gente fala de gastronomia aqui no nosso programa Agora Goiás. É aquela entrevista gostosa, saborosa, não é? E cada sexta-feira a gente traz um tema específico para discutir com você e trazer informações. O Alessandro Silva, que está aqui com a gente. Tudo bem, Alessandro? Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para vocês que estão em casa assistindo. E vamos falar de um tema bem interessante hoje, Odevar, mas dando uma sequência no tema anterior da sexta-feira passada. Sim. Porque na sexta-feira passada nós falamos sobre os indígenas, que são, vivem da terra, vivem do cultivo. E hoje nós vamos dar continuidade aí de um povo, de uma comunidade aí que segue aí a mesma linhagem, que vive da terra e do cultivo, que são os afrodescendentes, os africanos, que eram escravizados, que hoje nós conhecemos aí como os quilombos, né? São várias comunidades que existem de quilombos, tanto no Brasil como aqui no estado de Goiás, que por sinal tem um quilombo, né, muito gigante aqui, que é o Calunga. Exatamente, nós temos vários aqui no estado de Goiás, mas você citou, são 3 comunidades lá nos Calungas, que é um lugar realmente muito bonito, que fica lá na região nordeste, na divisa com a Bahia. Tem o Vão dos Calunga, Vão das Almas, e o Vão do Moleque, não é isso? Isso. Lá tem milhares de pessoas lá que, vamos traduzir isso, eles eram escravos, fugiram da escravidão e se esconderam, literalmente se esconderam em pontos onde era difícil de encontrar, e lá eles continuaram a vida deles. E a vida deles na área da culinária tem muitas curiosidades, né? Você falou uma coisa bem interessante aí, quando falamos de escravos, né, que é uma palavra até errada de se falar, são pessoas escravizadas, porque todo mundo nasce livre, né? Ninguém é escravo de ninguém, então são pessoas escravizadas. Quando eu falo, vamos falar um pouquinho de história aí, voltando aí no século XVI, quando os africanos, né, eram escravizados pelos portugueses, né, e vieram aqui para a América, junto com os indígenas também, né, que eram escravizados também, eles começaram a fugir, né? Então, como ali os senhores, os capitães, que compravam eles, né, e escravizavam eles para trabalhar na terra, em algum momento ali eles fugiam, e iam para lugares assim bem escondidos, em alto de montanhas. Nós podemos citar também, né, fora também do estado de Goiás, um quilombo, né, um dos mais famosos do Brasil, que é o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, que fica ali na Serra da Barriga, em Alagoas, que chegou a ter 20 mil pessoas, né, como líder, que é bem famoso aí, que por sinal recebeu aí, tem até a Consciência Negra, que foi a data em homenagem à morte dele, que é o Zumbi dos Palmares. Por que Palmares? Porque na região da Serra da Barriga tinha uma quantidade gigantesca aí de palmeiras. Não podemos esquecer, deixa eu levar uma coisa que eu acho muito interessante, a gente fala muito de Zumbi dos Palmares, mas nós acaba esquecendo da mulher dele. Você conhece? Já te fala? A Dandara, que foi uma mulher tão quão importante igual o Zumbi dos Palmares, que defendia ali o quilombo, as mulheres, e era uma ótima companheira para o Zumbi. Mas vamos falar de gastronomia. Vamos. Eu falei um pouquinho de história, porque eu sempre começo com história. É super interessante o que você falou, porque você contextualizou, e você falou um negócio super interessante. Nós não temos escravos, nós temos pessoas que foram escravizadas, né? Essa é a maneira correta, e a gente comete esse erro aí de uma forma muito constante. Mas você citou uma parte mais linda da nossa história, que é exatamente a história de Zumbi, né? O final foi realmente terrível, porque foi assassinado, esquartejado, aquela coisa tiraram toda. A cabeça, né? E colocaram em exposição em Recife. Agora você imagina, você que está em casa acompanhando, bom, essas pessoas fugiam da escravidão e montavam, né, as suas comunidades em locais bastante difíceis de ir até lá. Por exemplo, o Calunga, até pouco tempo atrás, você ia só no lombo de cavalo, de jegue, aquela coisa toda, depois que construiu estradas. Era essa a intenção. Isso, e hoje, sobreviver lá. E hoje o Calunga, ela é reconhecida, né, pela ONU.
Pela União... Vale a pena conhecer. Isso, é conhecido pela ONU, porque é um lugar... E esses povos, essas comunidades estão ali mais de 200 anos. Mais de 200 Por que é reconhecido pela ONU? Porque é preservado. São mais de mais de 240 mil hectares de terra preservadas. Então, a maneira de viver... Por que eu relaciono os quilombolas com os indígenas? Porque eles utilizam, Jodevá, os mesmos ingredientes. E qual que é o principal ingrediente deles? A mandioca. Porque é exatamente isso. Eles chegaram lá, montaram as comunidades, não tinha nada. Nada. Como é que eles começaram a sobreviver? A alimentação. Então, aí começaram pelo cultivo. O que acontece? Quando eles chegaram aqui escravizados no Brasil, eles vieram com a cultura. Você lembra que anteriormente, na sexta-feira passada, quando eu falei da gastronomia, da culinária indígena, que os indígenas geralmente utilizavam o assado. Citei o moquém, né, que eles grelhavam. Eles não eram da caça, os indígenas, sim eram da pesca. O que os africanos, né, esses africanos afrodescendentes chegaram? Eles trouxeram o guisado. Eles trouxeram o líquido. Você lembra que eu comentei que os portugueses trouxeram a tecnologia? Isso. Sexta-feira, no próximo programa, a gente vai falar sobre os portugueses. Aí a gente fecha o ciclo aí dos três, falando dos indígenas, ou agora falando dos africanos, e a próxima vamos falar dos portugueses, da tecnologia que eles trouxeram. Mas, enfim, os africanos trouxeram o guisado, aonde que surgiu aí a moqueca, aonde que pegaram o assado dos indígenas, junto com o líquido dos africanos, que eles trouxeram muito lá, utilizava isso. Tem até uma história interessante, né? Porque a gente, voltando um pouquinho da história aí, sobre a feijoada, que tem aquele clichê que a feijoada veio dos escravizados, porque sobravam partes que os senhores não comiam e eles misturavam com feijão e faziam feijoada. Mas não. Não é verdade não, isso? Não é verdade. Porque essa técnica, esse cozido já existia em Portugal. Mas não com feijão preto, mas sim com feijão marrom, que é o feijão típico lá de Portugal. Mas a história, como o nosso Brasil ele é inventado, o Brasil é inventado, você sabia disso, né? Então o Brasil ele foi criado. Ele tinha que ter uma história. Por isso, quando a gente fala da gastronomia, a gente não tem. Nós temos o berço da gastronomia, que é a França, a Itália. Mas o Brasil é um bebezinho em relação à gastronomia. Então, a gente vai pegando partes, recortando partes da gastronomia e tendências que foi construindo desde 1500 para cá. E um deles é dos quilombolas, que utiliza mandiocas, que eles fazem o munguzá. Tem o grude, já ouviu falar no grude? Já. Grude? Já comeu grude? Não, eu não sei se é o que você está falando, mas eu conheço o grude. O grude é um bolinho feito com a goma da mandioca. Lembra muito o beiju ali, mas só que ele é em formato de um bolinho, mas ele é feito na pedra também. Quando era criança, a gente fazia o grude para soltar pipa. Isso, naquele sentido. Naquele sentido. Eu fiz muita pipa também e colocava. Mas ele vai para um calor, né? No caso é um calor seco. Olha, eu estou falando técnico de novo, tá vendo? Gente, a gente estava comentando falar sobre palavras técnicas e a gente acaba entrando em algumas palavras da língua francesa, inglês, enfim. Mas o calor que eu estou falando é colocar numa chapa mesmo, colocar na chapa e ali ele forma um bolinho, que os quilombolas chamam de grude. A gente estava até brincando, você fala de ossobuco, né? É chambari, né? Chambari. Pronto, resolveu o problema. Agora, deixa eu te falar, além da mandioca, quais eram os outros itens, por exemplo, que os quilombolas utilizavam muito na alimentação da culinária? A mandioca como base, utilizavam milho também era a base da alimentação, a pesca e a caça. Por quê? Como eram comunidades afastadas, né? Era quilombos. Quilombos eu nem falei do significado do quilombo, né? É um acampamento em algumas línguas e ou acampamento de guerra, que é conhecido. Mas nós tínhamos aí o milho, a mandioca, nós tínhamos a pesca, nós tínhamos a caça. E interessante, Jodevá, que até pouco tempo, né, quando falamos de Calunga, eles não conheciam, eles não tinham esse acesso
ao nosso mundo. Hoje eu vejo alguns vídeos, né, da comunidade Calunga. Você vê já certas tecnologias dentro da comunidade, mas não deixando de ver umas casinhas de pau a pique, umas casinhas, né, que são feitas de barro, mas nós temos políticas públicas, né, que dentro desse assunto aí, até mesmo para levar a leitura, levar para essas comunidades, que a maioria deles são analfabetas. Exatamente. Até hoje. Agora, o piqui, baru... O piqui foi tanto usado na comunidade indígena. Por quê? Porque é típica do nosso cerrado. A única coisa, Jodevar, que a gente pode falar que é nossa aqui em Goiás é o piqui e a gueroba. Que a gueroba é nossa, não tem como. Apesar que na chegada dos portugueses aí, né, quando a gente fala de arroz, que é de fora, o feijão, né, alguns animais são de fora, mas nós tínhamos alguns alimentos que eram produzidos aqui. Principalmente aí do cerrado, que é a gueroba, o piqui. Sabe uma coisa interessante? Sabe como é que os quilombos, eles se deslocava de um local para o outro, como eles armazenavam as sementes para alguns bandeirantes não perceber e eles cultivar essa semente depois em outro lugar? Como é que era? Geralmente eles colocavam essa semente na trança do cabelo das mulheres. Iam fazer a trança, né? E lá na pontinha, no começo, eles colocavam a semente e continuavam. Então, as mulheres todas saíam aí com sementes, né, no cabelo, porque assim os bandeirantes ou os senhores ali de algumas fazendas não iam perceber que estavam carregando essa semente. Olha que curiosidade. E aí a gente, por exemplo, eu estou olhando aqui, batata doce também tinha? Batata doce é muito utilizado. A batata inglesa veio de fora. A batata inglesa não é nossa. E a batata comum que você encontra aí no supermercado. Mas a batata doce eles cultivavam muito, né? Trouxeram algumas batatas doces também de fora, de outras qualidades, né? Nós temos várias variedades de batata doce e eram cultivadas também pelos quilombos. Tá certo, eu quero muito agradecer o Alessandro Silva, falando de gastronomia, da culinária dos quilombolas. Semana que vem ele volta para falar um outro tema. Alessandro, boa sexta-feira para você, muito obrigado. Para você também, vamos curtir aí, não sei como é que vai estar o tempo aí, sábado e domingo, vai chover? Chuvoso. Vai chuvoso? Vai. Então é melhor ficar em casa, né? Vamos ficar em casa e comer uma pamonha? Comer uma pamonha. Tá certo. É isso aí. Um abraço para você, vamos continuando aqui, aliás, falando...